porque estamos recebendo, né, chegando nesse momento, o vereador Marcos Cunha, presidente da Comissão de Saúde, que é um tema que a gente tem abordado bastante aqui, né, neste espaço, não só no programa do COEP, como também nas programações de manhã através do Contraponto. Então, o meu nome é Rui Madruga, né? Já vou passando para dar uma boa tarde a Diná Bandeira. Boa tarde, Diná. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. É um dia de aniversário, mas é um dia de muito trabalho, uma agenda enorme. A gente vem desenvolvendo em função da Rede Nacional de Mobilização Social. Estamos aqui por 2 anos, com muito prazer, vários contatos, várias amizades, várias entrevistas que a gente tem nos enriquecido muito com nesse espaço que a Rádio Com nos oferece. Pois é, e hoje então nós temos a presença, como foi anunciado, né, do vereador Marcos Cunha. Muito boa tarde, vereador, obrigado pela sua presença, né? Para mim é um prazer retornar aqui na Rádio Com, é sempre um espaço que eu faço questão de achar um horário na agenda para participar, porque é uma tribuna livre, né, da população. Sim. De Pelotas, que nós temos aqui poucos espaços na nossa comunidade livres como é o da Rádio Com. Então, sempre que eu posso e me convidam, eu me faço presente, porque é uma oportunidade importante, eu acho, né? Um lugar de debate livre, de reflexão sobre as coisas da cidade. E eu, como presidente da Comissão de Saúde, tenho participado aí de vários debates sobre a questão da saúde, que a gente sabe que é um dos problemas mais, assim, agudos, né, mais preocupantes da comunidade. Então, é um prazer estar aqui, Rui. Beleza. Nós queremos, então, convidar os ouvintes, né, Diná e Marcos, a participar do nosso debate. Nós temos o telefone, o canal 3222-1571, né, que está aberto para a população que quiser participar. Também estamos conectados no Facebook, né, no COEP. Você pode escrever, se não quiser falar, e participar do nosso debate. Eu queria que, primeiro, né, Marcos, pudesse explicar para os nossos ouvintes o que é essa comissão, qual é a função. No ano passado, quando nós assumimos esse mandato, eu concorri a presidente da Comissão de Saúde, dentro do grupo de vereadores, e fui contemplado, fui eleito presidente da comissão no ano passado. Ano passado, todos nós passamos a fazer um trabalho primeiro, de tomar pé da situação da saúde pública em Pelotas. Eu não sou da área da saúde, eu sou... na verdade, na minha origem, eu sou professor universitário, sou professor do curso de Direito, minha formação é História e Direito, mas por conta de um evento, assim, de um amigo que precisou do Serviço Único de Saúde, no ano 2012, eu fiquei chocado, eu fiquei impressionado com as péssimas condições de atendimento naquela época no pronto-socorro municipal. Isso mudou completamente, assim, o meu enfoque, inclusive... Como candidato a vereador, que logo em seguida eu me tornei, eu tomei para mim que a questão da saúde era dentre as questões problemáticas que nós temos, e temos muitas, né? Muitos problemas, mas dentre todos, sem dúvida nenhuma, para mim passava a ser a questão da saúde. E eu me dediquei, então, a ser o coordenador, o presidente da Comissão de Saúde, exatamente por isso, para poder desenvolver um trabalho que eu achava que tinha que ser feito pela Câmara de Vereadores, sob o ponto de vista da fiscalização, né, do poder público nessa área. E nós conseguimos, no ano de 2013, fazendo reuniões todas as segundas-feiras, das 10h30 ao meio-dia, no plenário da Câmara, nós conseguimos reunir ali representantes de várias categorias, de sindicatos de enfermeiros, sindicatos dos médicos, usuários, outros vereadores. Nós reunimos semanalmente para debater os problemas da saúde, chamamos muitas vezes a secretária de saúde, outras pessoas ligadas à saúde, para nos orientar, para tomar um pouco pé da situação, como é que estava a saúde pública em Pelotas. Claro que a gente sabia dos problemas visíveis, né? Mas nos apropriamos um pouco do maior conhecimento para poder, a partir desse maior conhecimento, dar um passo adiante, que é fazer melhorar o sistema de saúde pública em Pelotas. Nós tivemos no ano 2013, então, um trabalho de reflexão e também de fiscalização, especificamente dos leitos hospitalares SUS que estão dentro dos hospitais. Isso nós criamos um grupo de tarefa de fiscalização que acompanhou o trabalho das unidades básicas de saúde, fotografamos todas as unidades básicas de saúde, pegamos testemunhos da população que recebe aqueles serviços, dos profissionais que estão ali, reunimos fotografias, depoimentos, testemunhos também do atendimento no pronto-socorro durante 2013, e esse material todo
que nós coletamos durante 2013, a partir das reflexões que a gente foi fazendo também nas reuniões de segunda-feira. Nós levamos por mais de 12 vezes para a Secretaria de Saúde. Nós nos reunimos mais de 12 vezes no ano 2013, melhor, com a secretária de Saúde. E ela sempre muito gentil, muito cordata, muito atenciosa, nos recebeu, mas nós percebemos que muitas vezes nós levávamos uma demanda para a secretária e no mês seguinte, quando nós retornávamos, aquela demanda anterior continuava em aberto. E assim nós fomos sucessivamente, percebendo que não estava conseguindo mudança, aquela mudança que a gente estava querendo não estava conseguindo. Então, nós resolvemos dar um passo adiante, pegar essa documentação, essas fotografias, esses depoimentos, essas testemunhas e levar para o Ministério Público. Eu estou contando tudo isso porque o trabalho que nós estamos fazendo agora só é possível porque houve todo esse trabalho preparatório antes, por conta exatamente desse trabalho eficiente que a comissão fez de fiscalização do poder público. O poder público fiscalizado, ele funciona muito melhor. E, claro, quando não age administrativamente, judicialmente ele também acaba tendo que se dobrar. O que nós conseguimos, levando esse material todo para o Ministério Público, foi depois de 10 dias, a promotora Roseli ingressou com uma ação judicial contra o município, exigindo que não permanecesse e está em vigor. Quem está nos ouvindo agora é uma informação importante até para nos ajudar. Pois é. Para saber o seguinte, está em vigor a sentença que deu tutela antecipada para o Ministério Público, que diz o seguinte: não pode ficar uma pessoa num corredor do pronto-socorro por mais de 48 horas, se tiver designação de leito UTI para ela, não pode ficar por mais de 72 horas, se for a designação de leito clínico. Então, se uma pessoa entra no pronto-socorro e está numa maca, aguardando um leito clínico, ela não pode ficar lá mais do que 72 horas. Claro que nós não estamos satisfeitos com isso, mas é que a situação antes era 20 dias, 15 dias. Então, reduzir para 3 dias é um avanço. Claro que nós estamos longe. Vidas, né, Marcos? A gente está falando em vidas. Exatamente. É uma situação assim deprimente, uma situação de guerra civil que nós tínhamos ali no pronto-socorro. Graças a essa ação do Ministério Público, eu sempre friso isso porque muitas vezes a gente leva todo o material para o Ministério Público não trabalha como trabalhou a doutora Roseli, e na rapidez com que ela agiu. Então, com esse trabalho do Ministério Público, nós hoje estamos com uma melhora no atendimento no pronto-socorro. Um outro resultado desse trabalho foi o desmembramento, a retirada do pronto atendimento de dentro do pronto-socorro. Foi agora há pouco tempo anunciado pelo município o pronto atendimento da Osório, que foi colocado na Osório agora ali, em frente ao Hospital São Francisco de Paula, na Osório, pelo outro lado, na entrada pelo Osório. Aquele pronto atendimento saiu de dentro da urgência, saiu do pronto-socorro por conta dessa ação judicial da doutora Roseli. Com essa ação e determinando uma multa para caso de descumprimento, cada cidadão que ficar por mais de 48 horas quando for leito UTI ou mais de 72 horas quando for leito clínico, a multa é de R$10 mil por paciente, certo? Então, sabendo disso, a comunidade tem fiscalizado mais e tem aparecido os leitos. As pessoas têm saído do corredor do pronto-socorro, daquela situação degradante, de ficar ali numa maca, ficar ali um trocando as fraldas, outros se alimentando no mesmo corredor, que era uma situação que nós vivíamos. Eu cheguei a propor, Rui, tal era a situação assim, de guerra civil, indignação, né? Que eu propus, eu visitei o coronel do Exército, do batalhão, aqui do 9º Batalhão, e pedi para ele me fazer um orçamento num hospital de campanha. Tipo, essa situação é de guerra, o Exército tem que entrar em jogo, então nós vamos chamar o Exército para atuar, já que o poder público não está conseguindo atuar. E nós conseguimos, muito bem recebidos, aliás, pelo coronel Melo, que prontamente se dispôs a fazer um orçamento para nós do que seria um hospital de campanha, porque a situação era gravíssima, aquilo que a gente só vê em TV quando um país está em guerra. Então, me ocorreu exatamente isso. Bom, o que faz quando o país está em guerra? Procura o Exército. O Exército vai ter que dar conta disso. E nós procuramos o Exército para dar conta dessa situação. Mas não foi necessário, até porque o orçamento dado pelo coronel Melo
ele é muito alto, porque eu fiquei descobrindo também coisas assim interessantes, né? Eu descobri que o Exército Brasileiro também não tem hospitais de campanha próprios. Se nós tivéssemos uma situação de conflito aqui, nós vamos estar muito mal, porque o Brasil não produz. O Exército Brasileiro e a Defesa Civil no Brasil não tem estruturas móveis para atender as situações de emergência e urgência. Teríamos que ter a Cruz Vermelha também, que a gente está tentando então me ocorreu também isso. Horas. Nós precisamos também nos conscientizar que o próprio Exército precisa de uma estrutura para trabalhar junto com a Defesa Civil em casos de avalanches, né, de catástrofes naturais, enfim, porque não temos. Mas falando com o Coronel Melo, nós já percebemos que não era esse o caminho, não ia ser por aí, porque era mais caro ainda. O orçamento dado por ele era mais caro. Claro que se nós pedíssemos uma intervenção do governo federal, como nós estávamos pedindo que o governo decretasse a situação de emergência de saúde pública, chamasse então a Força Nacional de Saúde Pública para intervir, né? Claro que aí os custos ficariam por conta da União. Mas depois dessa ação do Ministério Público, a situação aquela terrível do pronto-socorro já pode se dizer que ela melhorou, ela atenuou a dramaticidade daquela situação. Bom, então aí nós podemos nos dedicar um pouquinho mais a outras atividades. Como a situação do pronto-socorro está sendo fiscalizada pela comissão ainda, nós fiscalizamos semanalmente ainda para monitorar exatamente isso e agradecemos se a população que está nos ouvindo, ela também nos ajudar guardando ali, né, fazendo o controle do horário desse paciente que está no corredor do pronto-socorro, porque isso nos ajuda muito. Mas depois de termos feito esse primeiro trabalho, o que a gente pôde fazer? A gente fez uma avaliação e disse, bom, agora que está mais ou menos controlada a situação do pronto-socorro, nós temos que nos voltar para a atenção básica, que é um dos problemas cruciais, quer dizer, é porque a atenção básica não é bem feita, é que nós acabamos tendo um acúmulo de trabalho no pronto-socorro. Então agora nós estamos nos dedicando um pouquinho a tentar melhorar a situação das unidades básicas de saúde. E estamos fazendo reuniões agora itinerantes. Nós estamos indo a todas as unidades básicas de saúde da rede, são 51. Nós já fomos a 4 unidades básicas de saúde, já fomos no Dunas, já fomos no Navegantes, já fomos no Simões Lopes e tivemos agora, segunda-feira passada, na Colônia Maciel. Então nós já fomos em 4 unidades básicas de saúde e fizemos um diagnóstico aí dos problemas. Claro que existem problemas generalizados, eu poderia dizer assim, a limitação do número de fichas de atendimento é um absurdo que continua acontecendo todos os dias na cidade de Pelotas. Por que eu digo que é um absurdo? A Organização Mundial da Saúde diz que é razoável se exigir de um profissional atender a cada 15 minutos. Ora, os médicos são contratados no município de Pelotas por 4, 6 horas. É o horário deles normalmente. Se nós pegarmos aí um médico com 4 horas, quantos atendimentos ele poderia fazer então? 4 por hora. 4 vezes 4, 16. Então ele teria que fazer no mínimo 16 atendimentos. Não 4. Por turno. Exatamente, por turno. Não 4 ou 6, como normalmente eles estão realizando. Então nós também denunciamos isso, que os médicos... Por isso das filas, às 5, 6, 4 da manhã, exatamente. Por isso as pessoas, se eles atendessem aquilo que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que é de a cada 15 minutos, nós não teríamos as filas. Nós não teríamos as filas. Aliás, a experiência que já existe dos mais médicos, por exemplo, que eu tive agora a oportunidade de ver, a médica cubana, a dona Olívia, a Maciel, claro. Está toda a colônia apaixonada. Exatamente. Eu já tinha ouvido elogios como presidente da Comissão de Saúde, eu já tinha ouvido muitos elogios à doutora Olívia. Aí agora, segunda-feira, pude dizer para ela pessoalmente isso, porque a comunidade também que estava ali reunida a homenageou publicamente, a ela e o dentista, que é meu amigo João, que também estava lá, está há 21 anos trabalhando naquela comunidade, assíduo, competente, e a comunidade de toda a região só quer se tratar com o dentista daquela comunidade. Também agora com a doutora Olívia. Então, nós tivemos uma ótima experiência nesse sentido, que a doutora Olívia, atendendo as pessoas, o que as pessoas dizem? Que é interessante a gente ver, fazer o paralelo. As pessoas dizem, não, essa é uma doutora que nos ouve, ela senta, ela nos toca, ela toca na gente, ela faz o exame apalpando, mostrando que está o problema, ela olhando no olho da pessoa, ela não passa olhando no relógio, ela não dá fichas, ela atende todo mundo. Quer dizer, exatamente aquilo que se quer na atenção básica. É a humanização, né? Que se fala da saúde, né? A gente vem com esse discurso e conhece vários projetos. Essas coisas têm que chegar aqui no nosso município. Nosso povo merece, né, Marcos?
que seja tratada, que seja, como tu diz, são pequenos detalhes no atendimento, nesse olhar para o cidadão que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, e isso a gente tem visto. E as pessoas são muito assim, as pessoas elogiam, procuram a Comissão de Saúde também para elogiar, não é só para criticar. Claro que nós temos ali um volume de problemas que eu comecei generalizando, eu disse, olha, em todas as unidades básicas até agora nós vimos, já sabíamos do ano passado, mas esse ano nós estamos em loco verificando, existe o mesmo problema, um reduzido número de atendimentos. E aí o que acontece? As pessoas se veem obrigadas a ir para filas de madrugada, estão sujeitas à violência, porque estão assaltadas, são sujeitas ali à violência do bairro também. De noite não tem policiamento. Não tem segurança. Não tem segurança. Não tem guarda municipal na unidade básica de saúde. Não tem ninguém. E a pessoa se vê obrigada a ir, e é aquela coisa, da cruz para a espada. Quer dizer, se ele vai de madrugada para pegar a ficha, ele se expõe à violência da marginalidade. Se ele não vai, ele não consegue ficha, não consegue atendimento médico. Então é uma situação realmente assim... desesperadora, né? A população. E a outra questão generalizada para concluir de tua palavra, Rui, remédios de uso contínuo também, que faltam sistematicamente nas unidades básicas de saúde. A pessoa que tem remédio para pequenas coisas, às vezes para diabetes, não tem as fitas para fazer a contagem da dosagem de açúcar no sangue, né? Pequenas coisas do dia a dia, né? Antibióticos também que faltam, coisas básicas que faltam nessas unidades básicas de saúde que até hoje... Eu vou incluir, agora encerrar essa para dar a palavra para o Rui. Até hoje, claro, até hoje as unidades básicas de saúde de Pelotas não estão interligadas pela internet. Eles não têm computadores interligados. O que significa dizer? Numa unidade básica de saúde, sobra o medicamento que na outra está faltando. E daqui a pouco, sabe o que aconteceu ano retrasado? Nós incineramos 700 mil reais em medicamentos vencidos. Por quê? Porque sobrou numa unidade básica, na outra estava faltando. Rui. Não, beleza. Marcos, eu queria falar o seguinte, com relação à saúde, né? O que vocês definiram, né, como saúde, né? Porque eu penso assim, saneamento básico, por exemplo, né? É uma coisa que a gente não escuta muito. As pessoas terem esse discurso porque parece que não são visíveis, né? Essa relação do saneamento básico. Eu todos os dias, eu moro lá no Laranjal e eu passo por aquele canal, né? Do lado do shopping, que o shopping está bonito, mas o canal está horrível. Aquilo gera doença, né? Então, mas não quero entrar nesse... Não, acho que é interessante. É uma discussão filosófica importante, Rui. Em grande parte, os problemas acontecem exatamente porque nós não temos nem tempo de fazer essa discussão filosófica. Porque a situação é tão caótica, tão premente, que tu não consegue fazer... Exatamente. Tu não consegue nem apagar um incêndio. Depois, de onde é que veio o incêndio? Não consegue fazer essa pergunta. Porque é tanto fogo por tudo que é lado, que a gente passa apagando o incêndio. Agora, claro, se nós tivéssemos uma situação, bom, conseguimos apagar o incêndio, bom, agora para um pouquinho, não vamos deixar criar incêndio. Não vamos deixar. Então nós temos que promover a saúde. Então aí é uma outra discussão completamente diferente, né? Que eu espero poder chegar nela, Rui. Eu espero poder. Eu estou há meses discutindo no meu gabinete, dizendo assim, quando é que eu vou conseguir fazer uma audiência pública para tratar exatamente disso que o Rui está dizendo, de saúde pública. Prevenção. E não, exatamente, de prevenção. Quando é que nós vamos poder fazer, por exemplo, uma audiência pública tratando da alimentação, da qualidade da alimentação da nossa população? Para prevenir a obesidade, que é uma das doenças que está assim, uma epidemia no nosso país já hoje, e que está levando as crianças a doença muito cedo. Quando é que nós vamos ter tempo para falar nisso? O que nós estamos nos alimentando? Qual é o tipo de alimento que nós estamos escolhendo? Porque se nós temos mais acesso à alimentação, também temos acesso à alimentação de péssima qualidade, com agrotóxicos, né, cheia de aditivos, cheia de açúcar. Isso não é discutido, eu não consigo, Rui. Infelizmente. Eu acho que isso não é visualizado. Não é, mas é que. Mas eu te digo por estar envolvido exatamente nisso. Eu comecei pensando nisso, Rui. Só que quando tu vê, tu estás assim lutando para que a pessoa que já está doente tenha acesso à medicação para diabetes. Não está conseguindo chegar lá antes e instruir a pessoa para que ela se alimente melhor e não chegue a diabetes. Não. Tu já está na situação que ela já está instaurada a diabetes. E agora o pior, essa pessoa não tem acesso nem à medição da quantidade de açúcar no sangue e muito menos à medicação. Então o que a gente tem que escolher? Bom, paciência, o outro está adoecendo lá, eu sei. Ele tá assim, eu tenho que atacar, eu tenho que apagar o incêndio primeiro. Eu tenho que tentar salvar essa vida que está em perigo agora.
para depois, então, quando conseguir melhorar essa situação, eu chegar na situação de tratar de saúde e não de doença. Tu tem toda a razão. Só quero dizer assim, eu concordo plenamente contigo. A nossa questão da Comissão de Saúde deveria ser promover a saúde. Na verdade, nós deveríamos chamar a Comissão de Doenças. A Comissão de Doenças da Câmara. Tem que ser assim, tem toda a razão. Mas, porque é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de amenizar o problema dos já doentes. E não estamos conseguindo tratar da saúde pública nesse sentido mais amplo. Eu tenho um amigo meu muito querido, Dr. Roni Quevedo, Dr. Roni Quevedo, que é muito meu amigo de muitos anos, ele está sempre me instigando para isso, né? Porque ele é muito meu amigo, a gente discute muito essa questão da saúde e ele me lembra sempre isso. E até eu consegui agora aprovar uma legislação que o Roni até que sugeriu, o Roni Quevedo, que é muito meu amigo de muitos anos. E o doutor Reni me sugeriu, e eu consegui agora aprovar há poucos dias na Câmara, uma legislação que prevê, por exemplo, o teste de acuidade visual nas escolas municipais. Nós aprovamos esse ano, para as crianças de 4 a 12 anos, elas vão ter um teste de acuidade visual na escola municipal. É aquele teste das letrinhas, que a criança vai olhar ali naquele quadro, vai ver, tu consegue ler aquela letra A, B, C, qual é a letra? Se apresentar algum problema, então aí sim vai ser encaminhada para o oftalmologista ou para o médico especialista. Mas então é um teste bem simples, que pode salvar a visão de muitas crianças, pode salvar muitas crianças da cegueira, inclusive, né, que são doenças que são precocemente diagnosticadas, que têm tratamento, outras que não têm. Então essa é uma coisa preventiva que eu consegui, enquanto presidente da Comissão de Saúde, graças ao estímulo do meu amigo Rony Quevedo, aprovar na Câmara de Vereadores de Pelotas. Já está em vigor a legislação, agora, claro, outro passo agora é fazer com que ela se cumpra. A gente sabe também que uma coisa é a lei em vigor, outra coisa é ela ser cumprida, né? É um outro passo, mas vamos um passo de cada vez, né? Vamos indo. De qualquer maneira, uma outra demanda que o próprio Rony me fez foi de nós termos também acesso na rede pública de saúde, no SUS, a medicamentos homeopáticos, né, que é uma outra demanda também que o SUS prevê, que já existe legislação para isso, mas que nós não temos em Pelotas ainda. Nós tivemos também, junto com o pessoal da epidemiologia, o Dr. Facchini e o grupo dele, nós tivemos já reuniões lá também na Comissão de Saúde, que dali surgiu a legislação que eu também aprovei agora, determinando que todas as unidades básicas de saúde e todo local, laboratório, consultório que preste serviço para o SUS, apresente ali uma plaquinha do SUS, identificando, porque há muita confusão também, as pessoas não sabem qual é o leito SUS. Agora vai ter no leito SUS uma plaquinha do SUS. As pessoas não sabem que naquele laboratório que presta serviço para o SUS, ela pode ter acesso a tais e tais exames, então vai ter que ter uma plaquinha do SUS ali também. Então, isso também foi uma sugestão do pessoal da epidemiologia, do Bruno, que foi lá, fez algumas reuniões conosco, e eles propuseram isso, que todo o serviço SUS seja identificado para facilitar a fiscalização. Então, essas são coisas que são tentativa da comissão de conseguir chegar na frente e fazer algo de prevenção, de informação, né, de ajuda para as pessoas. A organização do caos, né? Porque na verdade o que está fazendo, identificando, dando transparência para quem realmente está, para todos os laboratórios e médicos, os espaços que têm esse vínculo com o Sistema Único de Saúde. É a organização que poderia ser simples, né, Marcos? Aliás, isso é uma coisa que a gente, lidando com o poder público, a gente percebe isso, né? Nós estamos habituados em várias áreas de atuação da sociedade, na sociedade, né? Nós temos pessoas especializadas para fazer aquilo, né? E nenhum de nós vai chamar alguém para trocar uma janela, para fazer uma esquadria, se ele não for um especialista em esquadrias, né? Não vai levantar um muro se não for um pedreiro, né? Mas na atividade pública, o que nós estamos vendo é improvisação, entendeu? Não existe entre nós, isso é um defeito generalizado, não estou dizendo só em Pelotas, isso é uma reflexão mais ampla, mas nós temos que avançar, a meu juízo, para gestores públicos qualificados para a gestão pública. Nós estamos improvisando. Eu não chamo ninguém para levantar um muro se não é pedreiro, eu não chamo ninguém para trocar uma esquadria se não é alguém que conheça essa matéria, mas prefeito qualquer um pode ser. Basta passar pelo processo eleitoral, é prefeito. Vereador qualquer um pode ser. Basta passar no processo eleitoral, ter um bom conhecimento, ser uma pessoa, né, conhecida na comunidade,
ganha voto, pode ser. Nós precisamos, e os partidos têm esse dever, né? Eu agora fui eleito presidente do PDT, então eu tenho para mim, eu quero fazer isso no PDT, em Pelotas, vão ouvir falar nisso. Nós queremos fazer uma escola de governo dentro do partido. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que preparar as pessoas que querem ser candidatas a vereador daqui a 3 anos, para que elas conheçam a lei orgânica do município de Pelotas, para que conheçam o orçamento do município, para que conheçam os problemas do município, para não chegar lá depois, como eu também cheguei, porque eu não tive eu não participei dessa escola de governo que eu quero criar. Mas eu cheguei lá também, claro, eu sou professor do direito, eu já sou advogado, eu tenho formação em história, tenho mestrado em filosofia. Então, claro, eu tenho alguns estudos que me ajudam na atividade depois parlamentar, mas faz falta a gente ter um conhecimento específico de gestão pública. Sim, faz muita falta para todos nós. Eu estou correndo atrás agora e estudando por minha conta, né, buscando bibliografia na minha conta, e me apercebi disso. Esse não é um problema só meu. Esse é um problema de todos aqueles que são administradores no Brasil. Quer dizer, que sociedade é essa que para administrar as coisas que são de todos, pode ser qualquer um? Vereador, nós temos um breve intervalo rapidinho e voltamos aqui na Rede Coep de mobilização. Lembrando aos ouvintes, o pessoal está acanhado em participar do nosso debate aqui, que nós estamos com o vereador Marcos Cunha, presidente da Comissão de Saúde aqui de Pelotas, né? Nosso telefone é 3222-1571 e nós estamos conectados no Facebook. Mande a sua pergunta, a sua participação. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM. Rádio Com, são 2h05. Retornamos com a Rede Coep de mobilização. Estamos com a presença do vereador Marcos Cunha e já temos um ouvinte na linha para participar. Alô? Boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Meu nome é Kátia. Tudo bom, Kátia? Tudo bem. Eu acho que teu retorno está muito alto aí da microfonia. Mas eu não estou com... Não tá? Não. Então nós aqui estamos mal. Acho que é o de vocês, porque eu estava ouvindo estrondando aqui no meu ouvido. Ah, legal. Então tá. E aí, tá escutando bem? Agora tô. Então, melhor. É o seguinte, eu peguei o bonde andando, mas em primeiro lugar, não sei se já trataram do assunto do autismo. Não, ainda não. O vereador Marcos, eu vi que ele é da Comissão de Saúde, né? Sim. Ontem foi o dia de luta pela adesão à luta do movimento autista, então eu queria dar os parabéns para todos os que participam diariamente dessa luta que é incansável. Inclusive ontem foi inaugurado um centro pioneiro aqui em Pelotas para tratar especificamente dos transtornos do autismo, né? Mas na verdade, assim, eu queria começar com isso, mas só reforçando assim uma coisa que o Marcos falou. Eu sou assistente social em uma escola e eu sei o quanto é importante esse exame de acuidade visual. Reforçar mesmo, assim, ó. Porque muitas vezes o professor em sala de aula pensa que o aluno é indisciplinado, que ele não tem atenção, que ele é hiperativo. E várias vezes a gente vai investigar e ele tem problema de visão. Ele precisa óculos. Então, claro, se ele não está enxergando, para ele não significa nada estar dentro da sala de aula, né? Ele vai achar outras coisas para fazer, ele vai levantar, não vai estar inserido naquele momento na atividade que está sendo feita, né? Então, realmente é uma coisa de fundamental importância. Muitas vezes, se o professor ou os próprios pais procuram o setor para conversar, algumas dúvidas, algumas dificuldades, sempre uma pergunta que se faz: já levou no oftalmo, já viu se ele não tem problema de visão? Porque muitas vezes o problema é ali, pontualmente ali. Então, dizer assim, da importância de se fortalecer esse trabalho e essa luta para que as escolas realmente façam isso, para depois, se for o caso, óbvio, levar num especialista, mas pelo menos já se ter uma ideia inicial dentro da própria escola. E em relação ao Roni, que eu também conheço, assim, enfatizar não só a questão essa toda que ele trabalha, especificamente em relação ao SUS, que ele quer colocar os fitoterápicos, além da homeopatia, e a acupuntura. Que isso faça parte também do SUS, que os usuários do SUS tenham acesso a essas 3 coisas: a homeopatia, os fitoterápicos,
pelo entendimento de que a natureza não tem nada melhor para nos oferecer alternativas, né, para o bem-estar, para a cura ou para a prevenção, ou o que seja. Então também de endossar engrossar também esse coro que batalha por todas essas coisas que são super importantes, que muita gente nem conhece, na verdade. Olha, muito obrigado pela tua participação. Vou passar aqui a palavra pro Marcos. Kátia, né? Kátia. Em primeiro lugar, como é importante a participação do ouvinte, né? Muito obrigado, Kátia, pela tua participação. Primeiro, a Kátia nos lembrou exatamente aquilo que o Dr. Roni sempre me pediu, que foi a ampliação mesmo do atendimento com fitoterápicos e acupuntura, além da homeopatia. É como ele atua muito na área da homeopatia, eu acabei me lembrando da homeopatia. Claro, tu corrigiste muito bem, porque... Não te corrigi, eu só lembrei. Não, mas está muito bem, não faz mal corrigir. Acho que uma informação parcial que agora ficou... A informação ficou completa graças à tua participação. É isso que eu quero dizer. Então, muito obrigado, viu? Exatamente isso. O doutor Roni me insiste, nós vamos trabalhar também nessa direção, de ampliar aí no SUS, né, a possibilidade de ter fitoterápicos e ter também acupuntura além da homeopatia no SUS em Pelotas. Então nós estamos também trabalhando nessa direção. E a respeito do exame, Kátia, essa legislação que nós aprovamos já, eu fui vítima de falta desse exame quando eu era criança. Eu tive uma deficiência visual de nascimento e tinha grandes problemas com a alfabetização, tive que fazer muito caderno de caligrafia porque eu trocava muitas letras quando eu era criança e não sabia bem por quê. Só depois, quando eu fui ao oftalmologista, que depois detectado o problema, que eu pude tratar. Mas se eu tivesse tratado antes, não teria ficado com as sequelas que fiquei na visão. Então, para mim me tocou muito, quando o Dr. Roni me falou nisso, me tocou muito diretamente, porque eu percebi a necessidade por ter vivenciado esse problema. Sem dúvida nenhuma, é um avanço, nós temos essa legislação, só que agora nós vamos tratar de efetivá-la, né? Fazer com que seja cumprida. Não ficar só no papel e não botar em exatamente. execução, né? Mas agora a fiscalização também é um papel do vereador, nós vamos fazer esse trabalho de fiscalização. Muito obrigado, viu? Eu queria, Kátia, também agradecer a tua participação. Muito bom quando a gente ouve, tem esse retorno dos ouvintes, que a gente às vezes parece que está falando assim para nós mesmos. A gente vive aqui uma reunião mesmo, né? E um debate dentro da linha de políticas sociais. Obrigado. Só queria saber da localização de qual é a área de Pelotas que você está falando. Centro. Centro. Então tá, querida. Muito obrigada. E outra coisa, assim, só para concluir, também não tomar mais tempo, é que tem alguns lugares, por exemplo, em Canguçu, eu sei de alguns postos de saúde, porque lá em Canguçu eles já trabalham com homeopatia, com fitoterápicos. Com homeopatia eu não sei, mas com fitoterápicos com certeza. E o que acontece? Eles andaram proporcionando alguns médicos e dentistas que trabalham nos postos de saúde um curso que foi realizado aqui na Universidade Federal, orientando bastante sobre essa questão das plantas, e vários postos eles têm no entorno um herbário que os próprios funcionários e os próprios usuários dos postos de saúde, eles mesmos vão plantando ervas de chá e coisas semelhantes para depois poderem ser usados pela comunidade, que é uma coisa bem interessante, porque além de trabalhar toda a questão do meio ambiente, de valorizar as coisas que a terra proporciona para a gente, ainda estão aprendendo qual o uso adequado de cada uma daquela planta. Então acho que também é uma ideia que seria excelente nas próprias escolas, né? Fazer tipo uma horta, alguma coisa assim, com coisas específicas que podem te dar um retorno, assim, que tu plante aquilo que tu sabe que tu vai usar depois. Não é o plantar por plantar. É importante, mas aí tem mais esse adendo. Sem dúvida, não há dúvida. Pessoal que precisa, a gente entusiasmada, convicta, que tem essa visão de mundo, né? Para que essas coisas funcionem, né? A gente tem que motivar outras pessoas também a fazerem isso, né? Senão não funciona. Então tá, obrigada pelo espaço e vou seguir ouvindo você. Ligue sempre, Kátia, fique à vontade, sempre ligada. Obrigada. Na hora que eu mencionei as visitas das unidades básicas de saúde, eu tinha esquecido exatamente a unidade básica do Barro Duro, quer dizer, no Balneário dos Prazeres, então foram 5 visitas a Balneário dos Prazeres também, onde nós constatamos algumas coisas pontuais, assim, realmente preocupantes. Na unidade básica do Balneário dos Prazeres, nós recebemos a denúncia da comunidade de que tinha uma faxineira do turno da noite que estava fazendo um serviço de enfermagem, dando injeções na comunidade. Quer dizer, então, a gente vê o grau de descontrole, né,
que muitas unidades básicas de saúde em Pelotas nós temos. Além dos problemas graves de infraestrutura, nós verificamos isso, que praticamente todas as unidades básicas são locais insalubres. Assim, essas que nós visitamos, estou falando dessas. Aliás, essa do Barro Duro, ainda a estrutura física foi melhorada, mas tem goteiras no teto que, vamos dizer assim, uma localidade comercial qualquer teria sido interditada. Então são situações assim graves, de pichações, de vidros quebrados. A comunidade também não ajuda, né? A comunidade não tem ajudado também a manter a sua unidade básica em condições, mas o poder público tem deixado assim abandonadas as unidades básicas de saúde, ou pelo menos não tem conseguido minimizar, fazendo reparos básicos, assim, de vidro quebrado, de tomadas que não funcionam, de lâmpadas que não funcionam. Então a gente tem um quadro assim, unidades com mofo nas paredes, sem pintura, sem luz, com esgoto a céu aberto muitas vezes, com vidros quebrados. Quer dizer, quem é que pode trabalhar bem num ambiente como esse, né? Quem é que pode entrar todo dia? Eu falo dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes. Quem é que pode se dirigir para uma localidade que está toda caindo aos pedaços, toda com falta de pintura, com pichações, com vidros quebrados, sem luz, úmido, sem um lugar para sentar, cadeiras quebradas? Que é isso que nós enxergamos nas unidades básicas de saúde. É um local inóspito, um local insalubre. Agora nós vamos lá nos dirigir para buscar ali, sanear um problema de saúde numa localidade como essa? É muito difícil para o profissional também, que não tem as mínimas condições de trabalho poder desenvolver seu trabalho. Então é deprimente, né? Qualquer um de nós que vai para um ambiente assim acaba se deprimindo, porque contagia, né? O Marcos, uma pergunta, o pessoal do Conselho de Saúde participa dessa comissão? Sim, as reuniões da Comissão de Saúde, desde o ano passado, ela, como eu disse, tem integrantes dos sindicatos, tem integrantes da comunidade e do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal, o ano passado, até nos pediu uma ajuda no sentido de deslocamento. Como a Comissão de Saúde, na verdade, meu gabinete colocou à disposição um veículo para fazer essa ronda, para fazer a fiscalização, também tem um custo isso, né, nosso, marcado pelo próprio gabinete, quer dizer, de fazer a ronda mensal em todas as localidades. Quer dizer, isso tem um investimento 51 nisso. Unidades, não é? Então tem um investimento que a gente fez nisso, porque é importante, está muito bem. Mas o Conselho Municipal está desabrigado, o Conselho Municipal não tem sequer um veículo para fazer a fiscalização. Então, claro que nós ajudamos, e frequentemente nós temos conosco, nessas idas às unidades, nós damos carona para o Conselho Municipal de Saúde. Porque tudo isso que tu levanta há um tempão, o Conselho já vem falando, só que, claro, não tem essa força política que vocês, felizmente... Não, eu diria, Dina, é uma associação, viu? É uma associação de esforços, viu? É o Conselho Municipal, é a Comissão de Saúde, são os moradores que estão também engajados, são os sindicatos de categorias, é um conjunto. Então, ouvinte, prioridade para o ouvinte. Ouvinte, então. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde, é Paulo Fonseca. Ô, doutor Paulo Fonseca. Tudo bem? Agora o Paulo Fonseca, além de nos dar as dicas sobre saúde oral, também é nosso produtor, né? Ele foi o responsável aí pela indicação do Marcos Cunha. Obrigado, hein, Paulo? Justamente no dia do aniversário do nosso programa. Tenta ajudar, né? Isso aí, meu irmão. A palavra está contigo, então. Bom, muito obrigado. Eu até entrei agora para aproveitar a presença do Marcos aí, porque a dica odontológica da semana, com a permissão do Marcos aí, eu vou usar um pouco da ideia dele e um leve plágio de 2 comentários dele. A dica de hoje, basicamente, é uma palavra: prevenção. Essa é a dica. Por quê? Mesmo como o Marcos falou, assim, sempre existe uma espera de atendimento quando na urgência. Então, não deixe que a urgência se instale a nível odontológico. Procure antes, previna que isso aconteça. Faça revisões, procure a rede, procure o seu cirurgião dentista, mesmo que tenha que esperar por o atendimento, agende esse atendimento, sendo fora da urgência é tranquilo. E também, segundo a ideia que ele falou, quanto às sequelas, né? Tudo que é atendimento de urgência, quando se instalou um processo, normalmente existem sequelas a nível odontológico, problemas dentários, gengivais, perda de dentes. Então, a dica é essa aí, prevenção. Não deixe que se instale o problema para ir procurar. Procure antes e previna
que aconteça a urgência e a emergência. Ótimo. Paulo, Paulo, prazer em participar do programa contigo. Paulo, que é meu dentista, para quem não sabe, eu estou prevenido. Claro. Estou bem. Eu estou bem, estou tranquilo. Meu amigo, prazer te ouvir e que bom participar desse programa que tem esse espaço dedicado à saúde também. Parabéns, Rui, por essa iniciativa também. Que é do COEP. Isso é muito importante, viu? Isso é muito importante e nós precisamos cada vez mais atuar, como o Paulo disse, na prevenção mesmo. Se nós pudéssemos aí investir nossas fichas para o futuro, né, para conseguir organizar melhor até o próprio sistema, sem dúvida nenhuma, a prevenção é o caminho. A saúde, né? Sim. Saúde, não deixar se instalar a doença, é o que disse o Paulo agora, que eu concordo plenamente. Valeu, Paulo. Ok, um abraço, hein? Uma boa tarde, vamos continuar na escuta aqui. Obrigado. Com relação a isso, né, a gente tem observado assim, vários grupos, né, organizados aqui na cidade, né, que poderiam ser consultados e que devem estar sendo consultados com relação a isso, né? Isso é uma coisa que às vezes os órgãos públicos não ficam atentos, né? Como é o caso aqui do Roberto Giovanes, que pelo Facebook... Giovanas, desculpa, amigo Roberto. Ele disse que como é que tu te sente como ciclista? Ele sabe que tu é andando nessa então é uma boa questão até que o Roberto que tem coloca. A ver com saúde também. Sim, toda a vida. Eu fiz uma opção há muito tempo atrás já por incluir a bicicleta no meu dia a dia. Eu já consigo agora, eu estou de bicicleta hoje. Opa. Por exemplo, eu já consigo agora 3 vezes por semana trabalhar e voltar do trabalho só de bicicleta. Uma coisa que eu aos poucos introduzi na minha vida. Sou professor universitário, sou advogado, agora sou vereador. Então eu tive que equacionar um pouquinho a minha vida. Mas como eu tinha isso como uma questão assim para mim de prazer, mais do que de saúde, assim, de prazer. Eu tenho prazer andando de bicicleta, é uma coisa que me remete à minha infância, uma coisa assim de guri. Eu rejuvenesço com a bicicleta, né? Então é uma coisa que me dá prazer. Primeiro tudo, íntimo. Exatamente. E me ajuda a refletir melhor, porque o movimento que te dá a bicicleta, ele te ajuda também na oxigenação cerebral. A pessoa chega mais atenta, mais ágil também mentalmente. Então me faz bem, eu digo sempre, me faz bem porque me dá prazer e me faz bem para a cabeça, antes do corpo. Mas de qualquer maneira, eu fui introduzindo aos poucos. O semestre passado eu me lembro que eu conseguia uma vez só por semana. Só uma vez por semana eu consegui me deslocar. E agora eu consigo 3. O meu objetivo é o ano que vem andar só de bicicleta. Eu consegui, na minha vida, eu me deslocar na cidade só de bicicleta. Deixar o carro para uma viagem. Eu vou a Canguçu, por exemplo, eu tenho um escritório em Canguçu, viajo para Canguçu, e tá bom, aí tá bem. Aí eu pego o carro, vou para Canguçu, vou de carro. Ainda não tenho o físico que esse pessoal tem aí para poder ir de bicicleta para Canguçu. Tem muita gente que vai. Tem gente que vai. Não, mas eu tomei a bicicleta para mim como o veículo do dia a dia na cidade. Tem gente que gosta da bicicleta para esporte, para fazer trilhas audaciosas e competições. Não é o meu chão. Eu gosto de andar tranquilamente de bicicleta, é o que me dá prazer. Eu acho que a bicicleta seria, assim, uma associação boa aí para a prevenção de doenças e também para a saúde pública, sem dúvida nenhuma. Eu participo do movimento de usuários de bicicleta há mais de 8 anos e nós já vimos avanços nessa direção. Nós já conseguimos aí uma ampliação do número de ciclofaixas, por exemplo, na cidade, que é fruto do trabalho de muita gente. Agora, assim, não dá para dizer um ou outro, porque é um grupo muito grande de pessoas. Eu comecei lá atrás com o professor Horácio Severi, que ele criou o grupo do MUBPEL, Movimento dos Usuários de Bicicleta de Pelotas. Mas depois veio agora, mais recentemente, o Pedal Corticeira também, que tem um grupo muito grande, tem o Pedal Domingueira agora também. Então, assim, agora nós estamos num momento, assim, eu acho que até de ampliação e de visibilidade maior. Mas eu sou dos mais antigos, sou de 8, 10 anos atrás, quando não se falava nisso, quando andar de bicicleta era uma coisa até um pouco assim, né? Sabe que em Pelotas, 50% dos trabalhadores braçais das classes D e E se deslocam para o trabalho de bicicleta. 50%, hein? É um número relativo bom, mas é um número relevante para as classes D e E. Né? Na classe A, na classe B, né, dos professores universitários, dos advogados, não tem. Então é uma coisa um pouco dissonante, vamos dizer assim, né? Que eu não me importo. Eu aprendi assim a fazer essas coisas assim de exercício contra a minha vaidade eu mesmo. É um exercício, né? Porque você tem que fazer exercitar, porque essas coisas são, por incrível que pareça, um dos grandes obstáculos, eu diria, é esse, né? É aquela coisa do status social, né?
que frequentemente eu ouço de amigos meus que dizem, eu gostaria, tá, mas fica meio... Quando me aposentar... Como é que é? Quando me aposentar... Fica assim, uma coisa assim. Mas então eu acho assim que nós avançamos muito. Estamos avançando mais. Eu agora, mês passado eu falei com a secretária Josiane também e cobrei uma reunião que nós tivemos aqui na Praça Coronel Pedro Osório, junto com o movimento dos usuários de bicicleta, Pedal Corticeira, o superintendente Guto King, que é um entusiasta das bicicletas, a própria Josiane, que é entusiasta das bicicletas. Eu conheço a Josiane e o Guto de muitos anos, tá? Então, eu sei que eles são pessoas que têm essa visão, e nós cobramos a construção da última ciclofaixa, eu digo a última, espero que não seja a última, mas a mais importante para fazer a ligação total na cidade, que é a ciclofaixa que vai da Gomes Carneiro até a Avenida Bento Gonçalves. Se nós tivermos uma ciclofaixa, que nós queremos, convencidos pelo próprio Guto, que deve ser a Félix da Cunha, aqui, na frente de vocês aqui, que ela ligue a Bento Gonçalves com a Gomes Carneiro, nós vamos ter o quê? As universidades interligadas nas ciclofaixas e a cidade toda interligada nas ciclofaixas. As pessoas que estão nos ouvindo talvez não tenham a percepção, mas eu, como ando de bicicleta, eu fico cuidando onde é que tem ciclofaixa para poder andar. Então, onde é que nós não temos ciclofaixa? É no centro da cidade. Eu aprovei agora uma legislação também para facilitar os ciclistas, e o nosso ouvinte ciclista, Roberto, fica atento que ela vai entrar em vigor em breve, Roberto. Nós já aprovamos na Câmara de Vereadores uma legislação, também a pedido do movimento dos usuários de bicicleta, que é para que os estacionamentos de veículos automotores destinem uma vaga de carro, uma vaga de automóvel, que cabem ali 10 bicicletas, cobrando 1/10 do valor da vaga do automóvel particular para as bicicletas, para que o ciclista possa deslocar para o centro da cidade e tenha onde deixar a sua bicicleta. Eu agora mesmo, quando vim para cá, eu tinha um problema. Eu saí da Câmara de Vereadores, almocei ali no Legrand Bistrô, do lado da Teia Ecológica, e ali eles têm um bicicletário. Então eu já me safei, eu botei ali a bicicleta e disse para a Juliana ali, Juliana, eu vou na Rádio Com, depois eu volto aqui, então tu cuida da minha bicicleta aí no teu Legrand Bistrô? Então eu tive que me valer do estacionamento do Legrand Bistrô, do lado da Teia Ecológica, ali na praça, que é onde eu almocei, que aliás é um restaurante ótimo, para quem não conhece, Legrand Bistrô. É um restaurante vegano, talvez o único de Pelotas. Eu não sou vegano particularmente, para dizer assim, para não deixar... Sim. Eu não sou, mas eu gosto muito da comida vegana, eu acho muito boa, eu como as outras também, mas eu gosto muito. Eu já fui durante muitos anos dos usuários da Teia Ecológica. Vou na Teia Ecológica há muitos anos, eu gosto do alimento sem agrotóxico de boa qualidade. Eu já estou procurando para mim, quero que isso se estenda para as outras pessoas. E agora do lado tem o Legrand Bistrô, que é uma alternativa, e ali tem um bicicletário dentro. Então eu cheguei ali, botei minha bicicleta, almocei e pude vir para cá tranquilo. Mas as pessoas não têm essa chance. Então, o que eu fiz? Eu aprovei uma legislação que permite, então, que todo ciclista possa pagar no estacionamento de automóvel 1/10 da hora do automóvel para a bicicleta. Porque já que cabe numa vaga de automóvel 10 bicicletas, o dono da garagem não vai ser prejudicado. Ele vai estar só cedendo espaços menores para um número maior de pessoas. Então ele vai estar ganhando a mesma coisa no mesmo espaço. Então isso já foi aprovado, está entrando em vigor nos próximos dias, e nós também vamos fazer uma divulgação maior desse tema, para que os ciclistas possam saber disso, possam se valer dessa legislação nova que em Pelotas nós vamos ter. Nós estamos avançando na área das ciclovias, estamos avançando na área da legislação protetiva para o ciclista, mas temos muito que evoluir ainda, sem dúvida. Só antes de passar a palavra para a Dinah, que ela tem uns informes, hein? No domingo passado nós levamos 60 ciclistas para a Embrapa, Marcos, do pedal Domingueira. Ah, mas é um atleta. Não, nós levamos eles, aliando já o pedal deles, né? Transporte. Foram de transporte. Não. Alguns. Não. Todos foram de bicicleta. Pedalando. Da Embrapa foram. Dá 15 quilômetros. 8 quilômetros, dá. A Embrapa dá uns 8 quilômetros. 15 de volta. 15 de volta, claro. Não, ali dá, até ali dá. Já agregando o passeio o conhecimento na Embrapa. Então nós fizemos um dia de campo que espetáculo, com eles. Que espetáculo. Na próxima vez me convidem, na próxima, que eu vou com prazer, porque até ali eu vou. Essa eu consigo. Não, mas olha, foi gente de umas... Não, eu sei. Eu sei, mas eu vou te dizer, aquela coisa, como eu vou pelo prazer, eu passando de 15 quilômetros já não me dá prazer, eu fico cansado. Já fico com dor nas pernas. Eu vou lá na Laranjal e volto, assim, dá 24 quilômetros, vai dar 12, vou de manhã. Uma boa puxada. Não, isso eu consigo. Vou de manhã e passo o dia, depois volto à tarde.
dá, isso aí dá. Mas ir voltar nos meus dias já é 24 mil, já começa a doer a perna. Eu sou muito comodista, assim. Eu gosto de andar de bicicleta todo dia, mas 3 km, 2 km, é o que eu faço no dia a dia. É o meu ritmo, cada um tem que encontrar o seu jeito, né? Ô Marcos, eu não sei se tu quer te despedir agora ou de na outra. Eu vou ter que sair, na verdade eu tenho um compromisso, eu queria renovar, dizer de novo. Primeiro para cumprimentar pelos 2 anos do programa, né, de vocês, quer dizer, é um ótimo espaço para debater as questões de saúde de Pelotas, e eu queria então agradecer ao convite, agradecer ao Paulo Fonseca, meu dentista, profissional exemplar, né, uma pessoa dedicadíssima à saúde das pessoas em geral, né, mas dizendo que bom que nós temos um espaço como a Rádio Com na nossa cidade, que permite que as pessoas possam livremente debater os temas da comunidade. Isso é um privilégio. Isso não é em todos os veículos de comunicação que a gente tem, infelizmente. Infelizmente, a lógica do patrocínio vigora na nossa cidade. Eu tive um episódio agora há pouco tempo vinculado ao pedágio, um movimento que nós fizemos aqui muito grande, né, de contestação do contrato com a Ecosul, e porque a Ecosul é patrocinadora de grande parte dos veículos de comunicação da nossa cidade, em muitos lugares eu ouvi de amigos meus que são atuantes na área, dizendo que eu não poderia falar sobre o tema da Ecosul, da revisão do contrato, porque o patrocínio da Ecosul era fundamental para o veículo de comunicação. Quer dizer, coloca em risco, na verdade, a democracia quando nós percebemos que é o dinheiro do patrocínio que manda na informação que é divulgada no veículo. Então é muito triste. Eu fizemos até uma audiência pública sobre isso, organizada até pelo Marcelo Granada, aqui da Rádio Com, sobre a questão do Conselho Municipal de Comunicação. Então é um apelo que eu faço até no ar agora da Rádio Com, que a gente em conjunto trabalhe pela constituição efetiva desse Conselho Municipal de Comunicação, para que Pelotas não se repita mais isso em Pelotas, né? Para que a gente não tenha em Pelotas o que nós temos tido, né? de limitação na informação dada à comunidade por conta do patrocinador. O patrocinador não pode limitar as informações que vão sendo passadas e debatidas na comunidade. Infelizmente, essa é a realidade atual, e que eu acho que com esse Conselho Municipal de Comunicação nós podemos pelo menos atenuar. A gente não consegue acabar com o problema, mas se a gente pode atenuar, seria muito bom. Então, mais uma vez, obrigado, Rui, obrigado, Diná, pela oportunidade, e eu estou sempre à disposição de vocês para participar aqui dos programas da Rádio Com. Muito obrigado. Olha só, o pessoal de Cuiabá parabenizando aí o nosso debate, né? Já morou em Cuiabá, desculpa. E como é o nome dele? Vlamir, parabéns. Vlamir, tá aí, um abração pro Vlamir. Que tava no abração, Vlamir, muito obrigado pela escuta, viu? Aparece pra gente fazer uma conversa pessoalmente também, que é muito bom. Ele falou que em Cuiabá tem muita estrutura para se pedalar, né? Legal. Isso é muito importante. Eu acho que nós estamos evoluindo. Mas graças a esses espaços assim que dão a dimensão da questão, da importância, né, dessas questões, é que a gente consegue avançar mais rápido. Então, muito obrigado. Um abraço. Valeu. Muito obrigado, Marcos. Fantástico. Muito obrigada. Apareça sempre aqui nesse espaço da Rede Coep de Mobilização Social. Esse mapinha, não acabei não dizendo, só para ir embora. Esse mapa aqui do grupo, o grupo de turismo rural de Pelotas, aqui participa André Quies, participa o Javier, do Sítio Panamá, são amigos meus de muitos anos, tá? Eles estavam há muitos anos lutando para ter esse mapa. Um mapa da zona rural de Pelotas. Agora é oferecido à Corag, Porto Alegre, do governo do estado, né? Graças à Corag, nós conseguimos imprimir 30 mil mapas do turismo rural de Pelotas. Então, é um presente da Corag para a nossa comunidade aqui, para poder ir na zona rural, né, encontrando as estradas, encontrando as belezas naturais que nós temos na nossa colônia. Um abração, bom trabalho. Obrigada, Marcos. Eu quero, Rui, passar para os ouvintes 2 informes, né? O primeiro é que hoje é o Dia Mundial dos Conselhos. Então eu quero parabenizar todas as conselheiras, principalmente as que estão do nosso lado aí do trabalho junto ao COEP, junto ao Conselho Municipal de Direitos da Mulher, e todos os 16 a 18 conselhos atuantes em Pelotas, e principalmente ao grupo que puxa o Fórum dos Conselhos. Inclusive, quero comentar com você, ouvinte, que o Fórum dos Conselhos é um espaço aberto, onde tem representação deveria, né, ter a representação de todos os conselhos municipais, um espaço importante de articulação e participação social. Você pode participar dessas reuniões, é uma reunião por mês, uma reunião sempre nas primeiras terças-feiras de cada mês, ali na Casa dos Conselhos, na Rua 3 de Maio, 1060, às 14 horas. Então,
por gentileza, venha participar. É a partir desses momentos, desses espaços que a gente consegue articular uma transparência nos processos e nas políticas públicas que estão postas. Então, esse parabéns que eu queria estar deixando. E avisar que amanhã nós temos o primeiro seminário regional de práticas sociais, a prática profissional nos diversos espaços do Serviço Único de Assistência Social. Ali no auditório da Universidade Federal de Pelotas, não, da Universidade Católica, né, no auditório Dom Antônio Zátera, a partir das 8h30. Então, participe do Seminário Regional de Práticas Sociais. Maravilha, Diná. Eu acho que então nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Excelente programa, né? Mais uma vez, parabéns para nós, né? Pelo nosso aniversário, 2 anos. E a gente espera se manter aqui nesse espaço bastante tempo, que é um espaço que nos proporciona esses debates aí que o pessoal hoje, felizmente, participou, né? Essas informações tão importantes para a nossa comunidade, em uma rádio comunitária, né? Exercendo a sua função. Porque aqui, né, como se diz sempre, né, os nossos spots aí, comunicação é um direito de todos. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Nós voltamos semana que vem com mais informações. Semana que vem nós vamos falar sobre os projetos da educação física, já está confirmado aí, o professor Renato Rochefort. E mais ou talvez um professor que venha junto para a gente falar sobre. Eu também quero agradecer você, Rui, assim, que faz com que esse espaço, esse processo aqui do COEP junto à rádio dê certo, e a gente vem fazendo essa parceria de uma forma muito, muito gostosa, assim. Esse momento aqui é muito importante para nós enquanto cidadãos também. E te agradecer aí a cooperação de toda a equipe técnica da rádio, e principalmente aos ouvintes que têm a paciência, né, de estarem até esse horário e nos ouvindo, né, e gostaríamos assim que realmente ligasse. Hoje foi muito, muito bom, muito interessante. Quando alguém retorna, porque tu fica falando, a gente fica trazendo informações e coisas que a gente considera importante. Mas se o ouvinte não ligar, a gente, bom, então ninguém se interessou por esse tema, quem sabe a gente muda. Então é importante, muito importante a participação de vocês. E obrigada aí, ouvinte, e uma boa quinta-feira para todos. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br